Vamos lá. Então, a tela já está compartilhada. E aí, o conteúdo da aula de hoje, que é a nossa segunda aula, né? A primeira aula foi aquela aula de apresentação, onde eu falei como que a gente iria, qual seria a nossa metodologia, o conteúdo que a gente iria abordar nessa disciplina. Falei dos nossos prazos, né? Da forma de avaliação. E aí fiz uns slides e já coloquei lá na pasta. Se alguém não conseguiu ver, consegue acessar a aula 1 e ela também foi gravada, como todas as nossas aulas serão. E aí na aula 2, a gente vai ver vetores na cinemática. O que a gente sabe da cinemática, né? Do curso de Introdução à Física? A gente sabe que a cinemática, ela estuda o movimento dos objetos sem se preocupar com suas causas. E aí, na introdução à física, a gente se restringiu ao movimento apenas em uma dimensão, que seria o equivalente a gente pegar e seguir um caminho sempre em linha reta, o que na prática isso raramente acontece, né? Na prática, a gente tem o movimento na verdade, em tridimensional, né, no nosso dia a dia, porque nós vivemos no espaço. Então, nós não temos apenas a dimensão X, nós temos as 3 dimensões, que a gente chama de X, Y e Z. Mas, para simplificar, a gente pode também considerar, para visualizar melhor, né, nesse primeiro momento, considerar a cinemática no plano. Então, eu preciso ver o seguinte, se eu estou no plano ou no espaço, apenas a coordenada X, ela não vai me dar as informações relevantes, né? Se eu quero estudar o movimento do objeto, eu vou fazer o quê? Eu vou precisar determinar a posição, que lá na cinemática em uma dimensão era a posição X. A partir da posição X, da variação da posição X, nós tínhamos o quê? A velocidade média. Como a velocidade varia, a gente precisa definir uma grandeza que meça essa variação, que é a aceleração. Mas agora a gente não está em uma dimensão, a gente está em 2 dimensões, ou 3, né? Então, eu não vou falar mais na posição X do objeto, eu vou falar no vetor posição X. Se o vetor posição X varia, então, eu vou ter o vetor velocidade associado. Se esse vetor velocidade varia, eu vou ter o vetor aceleração. Então, a parte física é a mesma, né? A gente vai trabalhar com o movimento de um objeto. Porém, a matemática que vai mudar um pouquinho. Antes eu falava em posição X, agora é o vetor posição R, certo? Por que o vetor posição R? Lá na disciplina passada, a gente trabalhou algumas propriedades básicas dos vetores. Vou colocar aqui, observações nesse primeiro momento. Quais são as propriedades básicas de vetores? Os vetores, eles são entes matemáticos que precisam de três quantidades para ficar completamente especificado. Né? A gente falou de 2 tipos de grandeza, da grandeza escalar e da grandeza vetorial. Quando a grandeza é escalar, ela precisa só do número, né? E da unidade de medida. O exemplo de grandeza escalar, a massa. Quando eu falo assim, eu engordei 2 quilos ou emagreci 2 quilos, só o número 2 e a unidade de medida, vocês já conseguem ter uma noção do que eu disse, né? Agora, se eu disser para vocês que eu andei 100 metros, eu preciso dizer se foi 100 metros para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, para vocês poderem entender melhor, para vocês poderem me localizar. O fato de dizer assim, eu estou a 5 quilômetros da UFCA Crato. Vocês não vão conseguir me localizar dessa forma. 5 quilômetros da UFCA Crato. Não, eu vou precisar dizer, eu estou a 5 quilômetros da UFCA Crato no sentido Juazeiro do Norte,
no sentido centro de Crato, e assim vai. Eu dei esse exemplo aqui dessa região, mas eu sei que tem pessoas de outros polos. Mas, enfim, a gente pode fazer essa adaptação. Então, quando eu falo em posição, não é só o número que vai caracterizar. Eu vou precisar falar dessa questão que envolve direita, esquerda, em cima, embaixo, entendeu? Então, essa noção nos diz que a posição ela é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, eu vou precisar do módulo, né, que é o número que quantifica essa grandeza, vou precisar da direção, que vai estar associada a um ângulo, e vou precisar falar do sentido, certo? Então, um vetor genérico, ele pode ser representado no plano da seguinte forma. No plano, eu vou ter aqui o eixo X e aqui o eixo Y, certo? Para simplificar, Rita, só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, viu? Que isso aí, gente? Pronto, então, um vetor arbitrário, independente do que ele represente na física, ele pode ser escrito aqui no plano XY como uma seta que parte da origem do sistema de coordenadas até uma extremidade qualquer, certo? Esse aqui seria o meu vetor arbitrário A, certo? E esse vetor, ele vai ter uma projeção ao longo do eixo X, certo? Essa projeção ao longo do eixo X a gente pode chamar de AX, e uma projeção ao longo do eixo Y, que eu vou chamar de AY. Então, matematicamente, eu digo que este vetor A, ele tem uma componente AX ao longo, né, AX ao longo do eixo X, para diferenciar a componente que está ao longo do eixo X e a componente que está ao longo do eixo Y, a gente coloca esse símbolozinho aqui, ó, que é um versor. É o versor que define que essa componente está ao longo de X. Já para a componente que está ao longo do eixo Y, eu coloco o versor J, certo? Os versores Y, J e K são vetores unitários e que servem só para representar a direção. Por que eles são importantes? Porque quando você tem o exemplo numérico, né? Exemplo, se o vetor A, se ele tem, ó, 3 ao longo de X, então eu vou colocar 3i, e se ele tiver 4 ao longo de Y, eu vou colocar 4j, certo? Então, aqui você consegue ver que você não pode somar essas duas componentes. Se eu não colocar o i, vocês vão, evidentemente, 3 mais 4, 7. Mas não é o caso, porque o 3 está ao longo de X e o 4 está ao longo de J, certo? Isso é o vetor no plano. Quando nós temos um vetor no espaço, eu não vou arriscar fazer o desenho aqui, porque eu não vou conseguir, né, fazer o desenho tridimensional. Mas um vetor no espaço, ele teria a componente X, a componente Y, desculpa, que é um B, viu? A componente Y e a componente Z, tá certo?
E aí a gente poderia escrever dessa forma. Observem que os vetores, a gente sempre coloca uma seta em cima aqui da letra. Quando eu não coloco a seta, vai ficar subentendido que eu não tenho vetor. Essa é a importância da notação, certo? Então, matematicamente, qualquer vetor eu posso escrever em termos desses vetores unitários, I, J e K. Aqui é o vetor A. Lá na cinemática, os nossos vetores serão vetores específicos. Eu vou ter o vetor posição, que eu vou chamar de R, em geral, certo? Então, meu vetor posição, ele vai ter a componente X, Y e Z no plano. Eu vou ter também o meu vetor velocidade, que vai ter as componentes ao longo dos eixos, e assim vai. Vou ter também o vetor aceleração. Aí, os vetores, eles precisam de módulo, direção e sentido para ficar completamente especificado. Lá na introdução à física, nós vimos que o módulo de qualquer vetor, ele é dado por, aqui eu tenho uma seta. Se eu quero representar o módulo, coloco a seta e essas duas barrinhas do lado. Ou simplesmente coloco a letra sem essa seta e sem as barras, certo? Isso aqui está indicando que é o módulo. O módulo de um vetor, ele é definido como componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, ou seja, todas as componentes. No caso do vetor A, que eu representei aqui só com duas componentes, essa seria a definição, esse seria o cálculo, né? Eu elevaria cada componente ao quadrado, somo tudo e tiro da raiz. O exemplo aqui, do vetor A seria o quê? Qual é a componente x? 3. No vetor y, qual é a componente y? 4. Eleva ao quadrado, né? Ou seja, vou ter raiz quadrada de 9 mais 16. Isso vai me dar a raiz quadrada de 25, né? Raiz quadrada de 25 é 5, certo? Aqui eu vou deixar o vetor sem unidade de medida, né? Porque é um vetor arbitrário. Na cinemática, nossos vetores têm nome. Se for o vetor posição, unidade de medida é o metro. Se for o vetor velocidade, unidade de medida é metro por segundo. Se for a aceleração, a unidade de medida é o metro por segundo quadrado. Então, observe que a diferença aqui está sendo só na matemática, porque a física é a mesma que a gente já sabe, certo? O módulo do vetor B seria dado pelo quadrado, né? Pela raiz quadrada da soma do quadrado de BX, BY e BZ, ou seja, eu pego todas as componentes, certo? Então, o módulo a gente já sabe calcular. Outro item importante é a direção. Como é que eu defino a direção do meu vetor? Aqui o vetor A, ele faz um ângulo que eu vou chamar de θ em relação ao eixo X. Definir a direção é você definir o valor desse ângulo θ. E aí eu posso fazer uso das minhas identidades trigonométricas, né? Eu posso calcular o seno desse ângulo θ, o cosseno ou a tangente. A tangente geralmente fica mais simples. A tangente do ângulo θ seria o quê? Cateto oposto ao ângulo θ. O que está à frente aqui do ângulo θ? Componente y. E cateto adjacente, que é o que está colado aqui com o ângulo θ, que nesse caso é AX. No exemplo que a gente deu, que o vetor A ele é 3i mais 4j, ou seja, AY é 4 e AX é 3, certo? Aí, para calcular a tangente, basta você fazer dividir aqui 4 por 3, normalmente, e depois você utilizar a calculadora do arco tangente, certo? Para definir o sentido, basta você olhar o sinal do ângulo,
certo? Se o ângulo for positivo, o sinal ele é anti-horário. Se for negativo, o sinal é horário, tá certo? Porque é basicamente isso aqui, ó. A gente tem esse trecho. Se estiver girando nesse sentido aqui, o sentido anti-horário, nesse sentido horário, ok? Seria mais ou menos isso. Então, a gente sabe agora, a gente relembrou, né, lá da introdução à física, como se calcula o módulo de um vetor arbitrário, a direção de um vetor arbitrário e o sentido. Vamos voltar para a cinemática, certo? É como se a gente fosse começar a aula agora. Vou voltar aqui para o PDF. Então, na cinemática, eu quero vetor posição, vetor velocidade nesse primeiro momento. Então, aqui, ó, aqui nós temos o vetor R, que é como vocês podem pensar assim, olhem para uma parede, para o canto de uma parede que vocês têm aí na casa de vocês e pensem em uma das quinas. Deixa eu ligar minha câmera aqui para ver se ajuda na visualização. Eita, eu parei, foi o compartilhamento. Deixa eu voltar ao compartilhamento. E ligar a câmera que está desligada. Não. Confusão, Jesus, espera aí. Vou compartilhar a tela, viu? Não, já está compartilhado, tá. Ou não? Confusão. Compartilhar a minha tela, agora sim. Ó, é como se a gente considerasse uma quininha assim, ó, um cantinho aqui da parede, tá certo? O ideal seria considerar a parte de baixo, mas como eu não tenho como baixar aqui a câmera, eu acho melhor mostrar aqui. Mas, ó, neste canto aqui, pronto, aqui, ó. Neste canto, é como se você tivesse um eixo, que poderia ser aqui o eixo X, certo? Neste canto aqui, ó, saindo, você teria o eixo Y, e neste outro canto, você teria o eixo Z, certo? Aí, suponha que você queira localizar um objeto que esteja aqui. Então, como é que você faz? Você vai usar só o X? Não, porque o objeto ele não está totalmente só em X. Ele tem projeção, né? O vetor posição ele vai ter uma projeção ao longo do eixo X, que para a gente está sendo esse, hipoteticamente. Ele vai ter uma projeção ao longo de Y e uma projeção ao longo de Z, certo? Então, basicamente aqui, ó, no PDF, foi isso que eu tentei, que a figura tenta representar, né? Nós temos os 3 eixos e eu quero localizar um objeto que está neste ponto. Então, eu desenhei o vetor saindo aqui da origem do sistema de coordenadas, que é a quininha lá da minha câmera, certo? Aqui da parede, e vou localizar o objeto. Então, eu localizo com a posição, com o vetor R, certo? Aqui, eu coloquei só para vocês terem uma noção, né? Quem seria o X? Seria a distância, aqui, ó, ao longo de X. O Z seria a distância ao longo do eixo Z, que seria essa seta vermelha. E o Y seria este pedaço aqui, ó, tipo a distância que ele percorre, sabe? É como se eu explicasse e vocês desenhassem este vetor, tá certo? Mais ou menos isso. Acho que com números fica melhor, né? Então, ó, como eu disse, todo vetor vai ter uma seta em cima, né? Então, o vetor R, seta em cima aqui. No espaço, ele tem a componente X, tem a componente Z, tem o microfone ligado. Pronto. Se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, certo? Aí,
colocando números para a gente visualizar melhor, que eu acredito que essa figura, pronta, que essa figura já tem números, ó. Então, eu estou localizando essa bolinha verde, e essa bolinha, ela está menos 3 metros da origem ao longo de X, 2 metros ao longo de Y, isso em relação à origem, e 5 metros ao longo do eixo Z, certo? Então, neste caso tridimensional, o vetor R daquela bolinha verde, ele seria escrito assim, menos 3i mais 2j mais 5k, tá? Quando o objeto ele se move no espaço, ou seja, ele sai de uma posição que eu vou chamar de R1, certo? O objeto está num ponto P1 e ele vai se movendo, chega até um ponto 2. Nesse caso, a gente vai chamar de vetor deslocamento. Lembra que lá nós fazíamos, quando sai da posição XI, vai até a posição XF, nós temos o ΔX. Aqui, no lugar de X, a gente vai usar sempre o vetor R. Então, eu vou ter o vetor deslocamento, ΔR, que é o quê? Vetor posição final menos vetor posição inicial, que é basicamente o que está aqui, ó. Certo? Vetor posição final menos vetor posição inicial. Mas como é que eu faço essa diferença? Essa diferença, ela é sempre feita componente a componente. Por exemplo, ó, suponha que o vetor posição inicial, aqui é um exemplo. Suponha que o vetor posição inicial seja 2i mais 3j, certo? Esse é o vetor posição inicial de um objeto. Vou fazer sempre no plano, assim, escrito, porque é mais fácil de visualizar, mas os exercícios a gente coloca uma terceira coordenada, mas é simples. E o vetor posição final desta mesma partícula, ele é, sei lá, 4i mais 6j, certo? Qual seria o vetor deslocamento? O vetor deslocamento, que é o ΔR, vai ser vetor posição final menos vetor posição inicial. Só que na hora de você fazer essa diferença, você vai fazer componente a componente. Por exemplo, primeiro você faz a diferença de I com I e depois de J com J. Então, vamos lá. O vetor, as componentes X do vetor final e do vetor inicial seria 4i menos 2, ou seja, 2i, né? 4 menos 2. No caso da componente J, do vetor deslocamento, seria 6 menos 3, que daria 3 positivo J. Certo? Então, a gente vai pegar sempre componente a componente desses vetores, e aí é que a gente faz a diferença, ou a soma, certo? Por exemplo, se a gente fosse somar os dois vetores, a gente faria 2 mais 4, 6i, certo? 3 mais 6, 9j. E assim vai. A soma e a diferença dos vetores, a gente faz componente a componente. Então, o vetor deslocamento seria dado pelo vetor posição final menos o vetor posição inicial. E se eu tenho o vetor deslocamento dividido pela variação temporal, isso vai me dar o vetor velocidade média, certo? E aí, esse vetor velocidade média e esse vetor posição, como a gente já viu, eles precisam de um módulo, a direção e um sentido. Como é que eu calculo o módulo de um vetor? Pego cada componente, elevo ao quadrado, somo tudo e depois tiro da raiz. Isso vai ser para o vetor R e vai ser para o vetor V também, tá? O que vai mudar aqui seria só a unidade de medida.
A direção e o sentido são obtidos através das relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, mas a gente viu que a tangente geralmente é uma boa pedida. E se a gente tiver numa curva, deixa eu ver se eu coloquei esse exemplo aqui, pronto. Se a gente tiver numa curva, o vetor velocidade, ele pode ser representado, certo? Sempre tangente à trajetória, em cada ponto, né? O vetor posição, ele vai sempre sair da origem, vai até o ponto que a partícula está localizada, e o vetor velocidade, ele vai ser sempre tangente à trajetória. Mas acredito que essa não seja uma relação muito assim, relevante, porque a gente não vai trabalhar com movimento circular, né? Para a gente poder priorizar outros conteúdos. Bom, se tem vetor velocidade, né, esse vetor velocidade ele pode variar, a gente pode pensar assim, a velocidade ela não muda, quando a gente pega o carro, vai até outra cidade e tal, a velocidade do carro ela vai variando o tempo todo, em alguns pontos ela pode ser zero, né, em sinais, faixa de pedestre, nos fotossensores, fica ali próximo de 60, um pouco abaixo de 60, mas nas ultrapassagens a gente vai assumir velocidades bem maiores. Então, se a velocidade varia, a gente precisa de uma grandeza para quantificar essa velocidade, que é a aceleração. Se a gente está no movimento em 2 ou 3 dimensões, não faz sentido falar na velocidade, na aceleração escalar, mas sim no vetor aceleração. O vetor aceleração vai ser a variação do vetor velocidade sobre a variação temporal, tá certo? E aí as operações matemáticas, elas são sempre as mesmas. Se é um vetor, vou precisar calcular o módulo, a direção e o sentido, certo? Numa trajetória, enquanto o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, o vetor aceleração ele aponta sempre para a parte côncava daquela trajetória, certo? Eu não vou pedir para vocês estarem fazendo o gráfico e representando os vetores, certo? Então, é uma informação que eu estou dando aqui, é bom que vocês saibam, mas a gente não vai trabalhar muito bem com isso, porque não vai trabalhar com movimento circular, tá certo? Então, o vetor aceleração, ele aponta sempre para a parte côncava da trajetória, ele tem suas componentes, né? Em virtude da geometria, a gente não trabalha muito com as coordenadas cartesianas, a gente faz uma mudança de coordenadas, por isso que aqui vocês não estão vendo a x e a y, vocês estão vendo a c, que seria a componente, que é a centrípeta, né? E a componente tangencial. Mas isso é uma mudança de coordenadas que acho que não vale a pena a gente aprofundar. Aqui nessa figura, eu representei os 3 vetores ao mesmo tempo, né? O vetor posição, ele sai da origem do sistema de coordenadas e vai até um determinado ponto. O vetor velocidade vai ser sempre tangente à trajetória em cada ponto, que é o vetor aqui em azul. E o vetor velocidade, o vetor aceleração, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, né? O vetor aceleração, ele aponta sempre para a parte côncava da trajetória, que é esse em vermelho, tá certo? Mas reforço que a gente não vai se atentar muito a esse tipo de coisa. Vamos tentar colocar na prática essas questões que a gente acabou de ver. Tá, eu tenho o vetor posição inicial e o vetor posição final. Qual seria a velocidade média para um intervalo de tempo considerado? Vamos ver como é que fica. Esse é o primeiro exercício aqui. Exercício 1. Então, aqui no exercício 1, ele informa o seguinte: o vetor posição de um íon é inicialmente 5i menos 6j mais 2k. E 10 segundos depois, passa a ser 2i mais 8j menos 2k. Com todos os valores em metros.
Na notação de vetores unitários, né, vetores unitários é aquele I, J e K, que a gente acabou de ver, porque existe outra notação que a gente pode representar os vetores, mas na física a gente trabalha muito com essa notação de vetores unitários. Qual é a velocidade média durante esses 10 segundos? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai resolver algum exercício de física, né? Anotar as grandezas, né, que nós temos, as informações que nós temos o quê? Vetor posição inicial e o vetor posição final. O vetor posição inicial, ele é 5i menos 6j mais 2k. Então, 5i menos 6j mais 2k, dado em média. E o vetor final, vetor posição final, ele é 2i 8j menos 2k, ou seja, 2i 8j menos 2k. Tá aí as informações. Não, tem outra ainda, né? Ele diz que esse vetor posição, ele tinha um vetor inicial e depois de 10 segundos é que ele chegou nesse vetor final. Ou seja, ele deu para a gente já um intervalo de tempo que transcorreu nessa variação de RI para RF, 10 segundos. E aí ele pede a velocidade média, o vetor velocidade média. A gente acabou de definir o vetor velocidade média como vetor deslocamento, que é ΔR, sobre ΔT. O vetor deslocamento é o vetor R final menos R inicial. Tudo isso sobre ΔT. E aí a gente consegue desenrolar. Vetor velocidade média vai ser, como é que eu vou fazer essa diferença aqui, essa subtração? Só um instantinho, pessoal. Eita. Professor, o seu microfone está desligado. Ruim que a gente fica turbinadão. Pronto. Então, o vetor vai ser 2i menos 5j, que vai me dar 3i, certo? Menos 8, ou melhor, 8 positivo, menos da fórmula, menos 6. Então, a gente vai acabar somando mais 14j. Menos 2, ou melhor, isso, menos 2, que é final menos inicial, ou seja, menos 4, né? Menos 4K. Então, este
Não, é o vetor velocidade? Ainda não, né? Porque a gente precisa dividir por 10. E essa divisão a gente faz componente a componente. Por exemplo, 3 dividido por 10, 0,3i. 14 dividido por 10, 1,4j. Menos 4 dividido por 10, 0,4k. Então, tá aí o nosso vetor velocidade. Pronto, vamos ver esse segundo. O segundo exercício é a velocidade inicial é 4i menos 2j mais 3k. 4 segundos mais tarde, passa a ser menos 2i menos 2j mais 5k. Com todos os valores em metros por segundo. Porque quando a gente calcular o módulo, é bom a gente colocar a unidade de medida. Para esses 4 segundos, determine item A. Qual é a aceleração média, o vetor, né? Aqui ele representa o vetor, a aceleração média. Qual é o módulo do vetor, a aceleração média, isso no item B. E no item C, qual é a direção e o sentido do vetor aceleração. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente vai anotar as informações que nós temos e ver o que está faltando e depois identificar o que a gente pode fazer. Então, ele dá inicialmente os vetores, velocidade inicial e o vetor velocidade final, certo? Sendo que o vetor velocidade inicial, ele é 4 menos 2 mais 3, né? 4 menos 2 mais 3. Já o vetor velocidade final vai ser menos 2 mais 5, menos 2 mais 5. Sim, deixa eu só voltar aqui para colocar o link da frequência, certo? Aí vocês podem ir assinando. Pronto. Qual é a outra informação que a gente tem? Ele fala que o vetor velocidade, ele era este, né, que eu acabei de escrever, e depois de 4 segundos foi que houve essa mudança. Então, esses 4 segundos é exatamente o meu ΔT, certo? Ele pede o vetor aceleração média. A gente viu, a gente sabe, né, que o vetor aceleração média, ele é dado pelo variação do vetor velocidade sobre ΔT. E a variação do vetor velocidade é vetor velocidade final menos vetor velocidade inicial sobre ΔT. E aí a gente vai fazer essa diferença componente a componente. Por exemplo, só a parte x, nós vamos ter menos 2, menos 4, que vai me dar menos 6i, né? Aqui eu vou ter menos 2, menos da fórmula, menos novamente, ou seja, menos 2 mais 2. Então, a componente y, ela zera. E aí, a gente vai ter 5 positivo, menos 3. Que vai me dar 2, né? Positivo. 2K. Então, o vetor, a aceleração, ele é menos 6i mais 2K. Então, ele está no plano. Só que o plano é XK. XZ, desculpe, XZ. Então, o vetor aceleração, ele é menos 6i mais 2K. Esse aqui é o item A, certo? Item A.
O vetor já foi encontrado. No item B, ele pede qual é o módulo do vetor aceleração. Como qualquer outro vetor, o módulo de um vetor, ele é sempre dado pela soma do quadrado de cada componente e depois a gente retirando da raiz. Então, nesse caso do vetor aceleração, o módulo vai ser o componente x ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado, mais componente z ao quadrado, que é 2, certo? Então, o módulo vai ser 6 ao quadrado. Eita, eu esqueci de dividir pelo tempo. Ó, aqui ainda tem que dividir por 4, viu? Não dividi, vamos dividir aqui agora. Estou achando assim isso aqui tão alto, é agora que eu me dei conta. Deixa eu até apagar. Pronto. Aqui acho que dá para encaixar. Eu aproveito aqui. Pronto, então dividindo aqui, ó, 6 por 4 dá 1,5, né? Tem que levar o sinal, menos 1,5. 2 por 4 é 0,5. Então, vou ter, ó, 0,5, ok? Epa, a gente leva os vetores unitários. E aí, para calcular o módulo, eu vou ter, ó, componente x, 1,5 ao quadrado, e componente z, que é 0,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado vai me dar 2,25. Fica positivo, né? Elevado ao quadrado. Mais 0,5 ao quadrado, 0,25. Somando tudo, vou ter raiz quadrada de 2,5. E aí, essa raiz, ela vai me dar 1,6. Agora que eu tenho um módulo. Qual é a unidade de medida da aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Certo? É importante a gente colocar a unidade de medida. Então, aqui, ó, a gente obteve no item A o vetor, e a partir dele, nós encontramos o módulo, elevando cada componente ao quadrado. No item C, é solicitado qual é a direção e o sentido do vetor aceleração. Como eu disse para vocês, a gente pode representar esse vetor, se quiser, mas pode também... Só um instantinho aqui, viu, pessoal? Deixa eu ver, o microfone está ligado. A gente pode representar o vetor ou a gente pode usar diretamente a tangente, certo? A tangente, ela vai ser a componente y ou a z, nesse caso a gente não tem a y, então é como se a z substituísse aqui, ó, que é z. Não vai apagar tudo, não. Meu Deus do céu, vou fazer por cima. Cá, viu? Que é cá. Então, a gente pode colocar, ó, a componente AZ e a componente AX. Quanto é que vale a componente AZ? 0,5, componente X, 1,5. Tem um sinal de menos aqui, né? Dividindo 0,5 por 1,5, a gente vai ter 0,5
0,33. Como é que eu faço para obter o valor deste ângulo? Porque eu não quero a tangente, eu quero o arco tangente. Então, vocês podem fazer o seguinte, ó, na calculadora de vocês tem o tangente a menos 1, que é a função inversa, de 0,33. O sinal só vai nos ajudar a definir o sentido, certo? Então, tangente a menos 1 é a mesma coisa que arco tangente, certo? Arco tangente de quem? De 0,33. Vocês podem utilizar a calculadora, mas vocês podem também fazer o uso dela virtual, calculadora arco tangente. Calculadora arco tangente. E aí vocês ajustam aqui, ó, geralmente vem irradiando, coloca em grau, escreva o valor da tangente. Qual é o valor da tangente? 0,33. E aí a gente coloca calcular. Arco tangente de 0,33 dá 18,26, 28, a gente pode arredondar para uma casa decimal, fica 18,3. Então, este é o ângulo. Cadê aqui? Pronto. Então, este é o ângulo. Θ é igual a 18,3, não foi que eu falei? Pronto. Então, a direção é aquela que faz um ângulo de 18,3 em relação ao eixo X. E o sinal? Porque aqui, ó, o nosso ângulo vai ser negativo, porque esse sinal ele vai acompanhando. Vai acompanhando, eu não coloquei, mas ele acompanha aqui. E aí vem, ó, como o ângulo é negativo, quer dizer que o sentido é horário. Certo? Então, tá aí, horário, sinal do ângulo. Vou botar aqui. É negativo. Ok? Então, é isso. Esse segundo exercício, eu achei ele bem completo, que a gente encontrou o vetor, a gente calculou o módulo, a gente calculou, determinou a direção e determinou o sentido. Achei ele bem completo. Alguma dúvida? Vou colocar aqui no chat novamente o link da lista de presença. Quem não assinou, pode assinar. A aula está sendo gravada, depois vocês podem rever. Esse material que eu utilizei aqui durante a aula, vou postar, certo? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quer falar algo, pode ficar à vontade. Então, por hoje é só, pessoal. Tá bom? Fica à disposição, caso tenha alguma dúvida. As atividades já estão à disposição, já foram abertas, aí vocês podem dar início, mesmo que a gente vai ter um prazo maior, mas aí vocês podem dar uma olhada já no primeiro questionário, certo? E até mais. Reinaldo, obrigada, viu, por ter dado esse suporte aí. E até a próxima. Ei, Noel, e a frequência? Onde é que a gente assina? Eu postei o link agora. Está aqui o link. Só que fica registrado aqui no sistema também quem entrou, entendeu? Fica registrado. Quem conseguir assinar através do link aí é bom, mas se alguém não conseguiu, eu consigo também baixar aqui do sistema, tá certo? Opa.